Bom dia, graças a Deus. Sejam bem-vindos à presença do Senhor. Vamos nos colocar de pé, nos exaltar aquele que é digno, aquele que merece todo louvor, toda honra, toda adoração.
através do profeta Isaías, que os anjos clamam dia e noite, que Ele é santo. E não para, é todo tempo, santo, 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 santo. Os anjos clamam todos os dias, todas as horas, todos os minutos e todos os segundos, santo, santo, santo. E o que nós faremos naquele dia, quando as nuvens se abrirem e Ele do céu descer e vier buscar a sua noiva adornada, os anjos com Ele virão, Ele e seu cavalo branco, descendo sobre as nuvens, os anjos com Ele declarando: Tu és santo. Onde o Espírito Santo ele tem liberdade de passear em cada vida, em cada coração. Onde o Espírito Santo tem liberdade de nos fazer lembrar das palavras de Jesus. Onde o Espírito Santo tem liberdade de nos ensinar o que se deve ser feito. Onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade são boas e verdadeiras e não falham. O Espírito Santo ele possa nos consolar acerca das coisas que estão por vir. O Espírito Santo nos console nos infortúnios que passamos. Ele traz esperança ao nosso coração, para que sejamos perseverantes em todo o tempo. Com alegria possamos dizer: ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo. Santa Ceia, Dia dos Pais, nosso Pai maior é o Senhor, nosso Deus. Amém? Nos recebe de braços abertos. Vamos para João capítulo 3. E hoje, irmãos, eu quero falar para vocês sobre um bom começo, né? Quem não gostaria de ter um bom começo? Então, aqui em João capítulo 3, né? O que estamos dispostos a fazer, o que estamos dispostos a renunciar para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus. Quero que você guarde essa pergunta no seu coração. O que você está disposto a fazer ou renunciar para você, além de ver o reino de Deus, almejar, você possa também entrar nele? E antes de entrar aqui para falar de Nicodemos, eu quero falar sobre duas pessoas que tinham, vamos falar assim, o mesmo ambiente. Você conhece a história de Zaqueu, não conhece?
piramizinho pequenininho, que subiu numa árvore para ver Jesus. E este Zaqueu, a Bíblia fala que ele era um homem muito rico, mas extremamente rico, porque ele trabalhava com os impostos de Israel. E por sorte também ele roubava, né? A Bíblia dá a entender que ele roubava as pessoas. E esse Zaqueu era um homem de posses, era um homem cheio de condições. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, rapidamente ele sobe naquela figueira brava para poder vê-lo. E Jesus olha para Zaqueu e diz: "Oh, desce daí depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa." Só que antes de Jesus entrar para jantar com Zaqueu e toda a sua família, Zaqueu para Jesus um pouco antes da entrada da porta. E Zaqueu, ele fala para Jesus: "Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais, além de distribuir metade daquilo que eu tenho." Então a gente percebe que ele era um homem que riquíssimo, mas que até então não teve uma atitude nobre com aquilo que Deus tinha depositado nas mãos dele. Porque, irmãos, tudo que o homem tem é Deus que dá. Até os dons, as pessoas que usam de forma errada, mas os dons quem dá, o único que pode dar os dons é Deus. O dom da prosperidade, o dom da revelação. Tem gente que usa para coisa errada. Não é um assunto aqui para hoje, mas só abrindo um parêntesezinho, você vê essas pessoas aí fora, esses cantores, com uma voz bonita, né? Parece até um roxinol cantando. Que se essa pessoa cantasse para Jesus, o dom dela de cantar, de louvar, foi dado por Deus. Só que elas estão usando de maneira errada. Mas aquela voz quem deu foi Deus. Essas pessoas riquíssimas, Deus deu a riqueza para um propósito. Mas o que aconteceu? O coração do homem se corrompeu tanto que o coração do homem não é disposto a dividir o que tem. Se a gente for lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê que a igreja do Senhor, a igreja dos primeiros dias, após a morte de Jesus, onde começa o Novo Testamento, a gente vê lá em Atos dos Apóstolos que todo mundo tinha as coisas em comum. Vou dar aqui um exemplo bem simples. Se a pastora tivesse um terreno de 5 por 5, vocês também teriam um terreno de 5 por 5. Se eu tivesse um carro, naquela época, vocês também teriam um carro igual. Nem melhor, nem pior, igual. As pessoas tinham tudo igual, irmãos. Era dividido igualmente. Um exemplo, se chegasse um fazendeiro, vendesse tudo, o valor daquela fazenda era dividido para todo mundo igualmente, para ninguém ser melhor nem pior, todos iguais. Então o Senhor nos chamou a essa igualdade para crescimento. Só que o que as pessoas fazem? Na sua avareza, retém, deixa guardado lá onde abraça o ferrugem, consome. Mas isso é matéria para outro dia, tá? Por que eu comecei falando de Zaqueu? Porque Zaqueu ele tomou uma atitude diante de Jesus. E houve também um jovem rico que chegou diante de Jesus e perguntou: Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele: teme a Deus, guarda os mandamentos, honra pai e mãe. E esse jovem todo cheio de si falou: Jesus, isso aí eu já faço, né? Em outras palavras, eu já sou crente, e crente santurado já faço tudo isso. Aí Jesus viu algo dentro do coração dele que num momento futuro ia afastá-lo de toda essa nobreza que ele estava retendo. Ele falou: então vai e vende tudo que você tem para os pobres. Não é que Jesus queria que realmente ele fizesse isso, mas ele estava testando algo no coração, uma decisão. Então, o que aconteceu? O jovem rico abaixou a cabeça e se retirou. E Jesus fala: vai ser difícil um rico entrar no reino dos céus, porque não estão dispostos a dividir o dom que tem. Mas Jesus ainda fala: mas todo aquele que nessa vida, achar que está perdendo, ele vai estar ganhando. E quem acha que está ganhando, na verdade está perdendo. E não há quem tenha deixado pai, mãe, deixado tudo para trás, que não receba ainda nesta vida. Está falando nem do reino dos céus ainda, está falando do nosso dia a dia, 100 vezes mais. Então você percebe que entre o jovem rico e Zaqueu, ambos com as mesmas condições,
mas porém tomaram atitudes diferentes diante de Jesus. E a pergunta hoje é, para você ter um bom começo, o que falta para você ter um bom começo? O que você está disposto a fazer ou a renunciar para ver e entrar no reino de Deus? Vamos aqui, João 3. Jesus instrui a Nicodemos acerca de um novo nascimento. Você vai entender por que eu comecei a falar, de Zaqueu e desse jovem rico. Ele diz aí no versículo 1: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus. Olha que coisa interessante, Eu expliquei no domingo passado que o Nicodemos não era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa da igreja. Ele era como se fosse um pastor da nossa época. Trazendo para os dias de hoje, Nicodemos era um dos principais dentro da igreja. Era um daqueles homens que ensinavam o povo. Então vamos continuar aí. 2. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 3. E Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Jesus começou com ele uma conversa que nascer de novo é começar de novo, só que de uma forma séria. Às vezes não, o que acontece conosco? Às vezes a gente vem muito bagunçado da presença de Deus. Às vezes é cheio de manias, cheio de instruções do nosso dia a dia do passado, Muitas vezes a gente vem cheio de religiosidade, cheio de tradições. Então Jesus estava falando para Nicodemos aqui, Nicodemos, para ver o reino de Deus, quando fala ver, é almejar, desejar. Ele fala: Nicodemos, você está aí reconhecendo que eu sou mestre, que eu sou o vindo de Deus, mas Nicodemos, eu vou te falar uma coisa de verdade. Se você quiser ver, desejar, almejar o reino de Deus, você vai ter que nascer de novo, começar do zero. Era isso que Jesus estava falando para ele. Porque a renúncia, irmãos, ela traz para nós o direito de termos um novo começo. Quando o Zaqueu renunciou à vida que ele tinha, ele estava dizendo: Jesus, eu quero começar de novo contigo. Aquele jovem teve a chance de um novo começo ainda melhor, porque ele já guardava os mandamentos, ao contrário de Zaqueu. Ele já guardava os mandamentos, ele já conhecia quem era o Senhor, porém ele não quis renunciar, ficou apegado às coisas desse mundo. Então Jesus estava vendo coisas no coração de Nicodemos que assemelhavam-se a Zaqueu nesse nível. Talvez uma maneira de agir, uma tradição, uma religiosidade. A gente não sabe a fundo, mas Jesus viu a necessidade que o Nicodemos, mesmo sendo o homem mais instruído dentro da igreja de Israel, ele precisava de um novo começo. E aí ele diz no versículo 4: E disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo já velho? Olha a inocência do Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura, pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? O Nicodemos, apesar de estar na casa de Deus, um lugar espiritual, você percebe que o Nicodemos era totalmente carnal, natural. Ele viu a indagação de Jesus como algo natural. Agora você imagina, você voltar para o ventre da sua mãe na idade que você tem hoje. Ia ficar esquisito, não ia? Pastor, não dá certo isso não. Tem filhos que estão até maior do que a própria mãe, não é verdade? Tem filho que já ultrapassou até a estatura da mãe, Para quem ainda tem a mãe viva, passou. Minha mãe é pequenininha, Eu sempre falo, imagina, eu grandona,
voltar ao ventre da mãe dele? E Jesus sabe que isso é impossível. Mas uma mudança não é. Olha que coisa interessante. Vocês deveriam parar para analisar que um novo começo não é impossível. Eu posso olhar para a minha vida agora e tomar uma decisão diante de Jesus. O jovem rico teve a oportunidade e desprezou. Zaqueu agarrou. O que Jesus falou para Zaqueu antes de entrar na casa dele? Zaqueu, hoje a salvação entra na sua casa. Olha que coisa linda. Mais do que bens, irmãos, é a salvação em Cristo. Isso aqui tudo vai passar. A gente vê esses belos edifícios. Um dia o mar vai engolir isso tudo. Às vezes a pessoa fica tão apegada às coisas desse mundo, como se no dia da sua partida, ainda que não seja na volta de Cristo ainda, se ela partir antes disso, é como se ela fosse levar isso tudo para a copa junto com ela. Aí não aproveita a vida, fica ali apegado, só pensa em trabalho, só pensa em coisas materiais, a vida passa, irmãos. Como passou aqui por Nicodemos, ele já era um homem velho. Ele estava na igreja há muito tempo. E Jesus fala para ele, sabe quantos anos Jesus tinha aqui, quando falou isso para Nicodemos? Jesus tinha mais ou menos uns 30 anos de idade. 30 para 31. Jesus era um jovem ainda. Como que um jovem pode chegar diante de uma pessoa de mais idade, com mais experiência, e falar, você tem que ter um novo começo? A direção de Deus, irmãos. Às vezes a gente acha que a gente já viveu tudo que tinha para viver. Ah, não, meu tempo já passou, tem que parar essas besteiras. Todo dia um novo começo para nós. E Jesus, estamos diante de Jesus como eles também estavam. Na sinagoga, em todo o tempo. E aí ele continua dizendo aqui, ó, 5. E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, o que acontece, igreja? Não pode entrar no reino de Deus. Jesus foi mais profundo que Nicodemos. Se você não mudar, se você não nascer de novo, você não vai ver nem o vislumbre do reino de Deus, nem a janelinha da cidade celestial. E Nicodemos falou, Senhor, eu já sou velho, eu não posso nascer. Então Jesus teve que aprofundar a resposta dele. Em verdade, digo, que aquele já amplifica, aquele que não nascer da água, tem que lavar o interior com água pura. Aqui muito subentende que fala do batismo também. O batismo nas águas também faz parte do processo de salvação. O batismo não salva, amém? Mas ele faz parte do processo de salvação. Então é uma etapa que nós não podemos, como servos de Deus, pular. Nós temos que seguir as etapas que Jesus seguiu. Jesus foi batizado, né? Ele creu, por isso nós não batizamos crianças. Tem muita gente que diz, pastor, por que não pode batizar a criança? A criança nasce em pecado. Porque a Bíblia de Jesus fala que tem que primeiro crer. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então eu tenho que crer primeiro. Uma criança ainda não sabe crer. Nós estamos percebendo isso aqui, né? Jesus estava explicando um homem que julgava já saber de tudo, né? Que ele, imagina, né? Jesus, eu sou mestre igual o Senhor. Eu também prego na igreja. Eu também leio a Bíblia, só que a Bíblia para eles lá se chama Torá. Amém? Também leio a Torá. Tenho os mandamentos de Moisés. Eu cumpro a lei. Ele estava todo cheio de si, mas aí Jesus fala, tem que começar de novo. É difícil, irmãos, a gente ouvir isso, mas às vezes é o que a gente precisa ouvir. Talvez a nossa caminhada não foi como deveria ser. Talvez alguma etapa foi pulada. Pois a pessoa está anos com Jesus e ainda não desceu as águas, né? Ah, pastor, eu gosto da igreja, eu gosto da Bíblia, eu gosto da pregação, eu gosto do ministério, e ainda não senti de ser
Será que é porque ela não sentiu? Ou porque ela ainda não experimentou um novo começo? Às vezes é uma vergonha. Ela tem que renunciar a isso, tomar uma decisão. E ele fala, não nascer da água e do Espírito. Irmãos, o Espírito Santo, ele só pode habitar no ser humano depois que o ser humano estiver lavado, limpo, regenerado. O Espírito Santo não vai entrar em casa suja. E é o Espírito Santo que dirige o ser humano. A pessoa ainda não entendeu isso. Ah, pastor, mas fulano sabe a Bíblia toda. Mas se ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele não é dirigido. Ele não é guiado. Você entende isso agora? Às vezes a pessoa está num processo religioso, igual o jovem rico. Já cumpre os mandamentos, já respeita o pai e mãe, creio em Deus, mas ainda não experimentou a honra. O Zaqueu, naquela oportunidade, estava experimentando, ela quer começar do zero de novo. Às vezes está precisando disso, tomar uma atitude. Às vezes é uma atitude, às vezes é uma renúncia de algo que fazia e tem que deixar de fazer. Ou algo que precisa ser feito que ainda não foi feito. Então agora é a hora que você está diante de Jesus. Amém? E aí Jesus mostrou nas atitudes, né? Olha aqui, ó, o que vale a pena, o que nos levam a ver e entrar no reino de Deus. Aí ele continua dizendo, versículo 6: o que é nascido da carne, ou seja, de forma natural, é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, a pessoa nasceu no natural, ela viveu sua vida naturalmente, né? Mas quando ela nasce de novo, ela está nascendo em Deus, no Espírito. Então ela passa a ser guiada por quem? Pelo Espírito de Deus. Não é mais as vontades dela. Não é os nossos desejos que nos guiam mais. Quando nós não tínhamos a Jesus, a gente tinha o desejo de fazer tal coisa e ela fazia. Quer ver um exemplo simples? Na minha casa tinha muito acesso a bebida, já contei isso aqui para vocês. Tinha fábrica de bebida lá dentro. Então, quando eu tinha vontade de beber, eu ia lá e bebia. Me fazia bem? Não, mas era meu desejo. Me era proibido? Era, mas era meu desejo. Então, eu ia lá e fazia. A pessoa que tem vontade de se drogar, ela vai lá e se droga. A que tem vontade de roubar, ela maquina, ela planeja, vai lá e faz. Ela está seguindo o desejo dela. Mas quando é guiada pelo Espírito, ainda que venham os desejos, eu tomo a atitude de não fazer mais. Domingo passado eu até comentei sobre isso. Eu estava conversando, andar com Jesus, já tinha esse vínculo aí com a bebida. A pessoa veio me oferecer um licor. Ah, não tem problema não, é de fruta. Não tem álcool de fora aí não, é o álcool da fruta. Mas o álcool de fora aí é feito por quê? A pessoa não tem nem entendimento. É feito de fruta. É fermentação. Aquilo vira álcool. Aquilo vira veneno no corpo da pessoa. Ah, mas é só um licorzinho de jabuticaba. Te falo, irmãos, encheu os olhos, encheu. Na hora que abriu a garrafa na cozinha, no quarto, eu senti o cheiro. Que era algo familiar para mim. Mas eu disse o quê? Não. A vida que agora eu caminho me permite, até me permite, mas não me convém. Eu não sinto mais vontade. Por quê? Porque eu decidi um bom começo. É decisão. Não é que a igreja te proíbe de beber, a igreja te proíbe de fumar, a igreja te proíbe de mentir, a igreja não pode te proibir de nada. Você é livre, dono das suas decisões. Mas o Espírito Santo que passa a habitar dentro de você é que te convence. Não mente, não minta mais. Não roube mais. Não destrói seu corpo mais. Joga fora esse cigarro, joga fora essa bebida. Se une a sua mulher, seja pai, seja mãe, seja uma pessoa presente na casa de Deus. É o Espírito Santo que nos move, irmãos. Se não fosse o Espírito Santo, nem nessa manhã aqui a gente estaria. Amém? No frio desse, a gente estaria dormindo.
de agosto de 2025, caiu neve em Santa Catarina, imagina. Imagina o interior de São Paulo, Campos do Jordão, já está lá. Você abriu mão por causa de uma decisão. Buscar a Deus em primeiro lugar. E essa decisão nos honra, irmãos. E aí eu estou falando para Nicodemos, no 6 ainda. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário você nascer de novo. Não fique espantado, não, Nicodemos. O vento assopra, versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você sabe que o vento está ali, né? E ele sopra, faz até barulho. Mas você não consegue pegá-lo. Você consegue senti-lo. Amém? Você não consegue vê-lo. Mas pelo mover das árvores, do lugar, dos cabelos, você sabe que ele está ali. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele sabe que Deus está aqui com ele na forma do Espírito Santo. E ele ali é conduzido. E aí, irmãos, essa mensagem é um exemplo bem simples de uma fase que a gente já viveu na vida. Todo mundo aqui já foi bebê. Hoje somos adultos formados. Mas na vida a gente já foi um bebê. Um bebê que precisou aprender a falar. Como é que você aprendeu a falar? Ouvindo. Não é assim? O bebê ouve e começa a tentar pronunciar as palavras. Bé, 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 mamá, mamá, né? Eu tive até um caso particular na minha família. As minhas filhas nasceram, né? Mamãe, papai, vovô, vovó. Meu filho mais novo, ele não me chamava de mãe, ele me chamava de igreja. Sabia disso? Me chamava de igreja. Ô igreja! Aí eu falei assim, ele deve estar associando a igreja. Aí minha mãe mostrou uma foto minha fora do ambiente da igreja. Olha, a igreja! Ele estava me chamando de igreja. A igreja, meu nome era como se fosse igreja. Mas hoje ele já me chamou mamãe já certinho. Agora não para também, né? Mamãe, mamãe, mamãe. Mas ele precisou aprender. Toda vez que ele falava igreja, eu falava, igreja não, mamãe. Nós vamos à igreja, mas eu sou a mamãe. Ele é o papai, a irmã, a outra irmã, vovô, vovó. Tá bom, igreja. Mas depois ele aprendeu, né? Está com 3 aninhos, aprendeu. É mamãe. Hoje, se você mostrar uma foto minha, ou me mostrar, quem é Matias? É mamãe. É mamãe. Porque ele aprendeu. Todo bebê, irmãos, precisa aprender a falar ouvindo. Então, o bebê espiritual também é assim. A fé vem como? Ouvindo a palavra de Deus. Então, o bebê espiritual vai aprender a linguagem dos céus como? Ouvindo a palavra de Deus. O bebê ele precisa aprender a se alimentar. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Então, o bebê espiritual sabe que o alimento dele vem de onde? Vem de Deus. Então, o que tem que alimentar o nosso espírito? Tudo que sai da boca de Deus. Nem só de bom viverá o homem, mas tudo aquilo que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós somos bebês espirituais. Amém? Somos bebês espirituais. E aí a gente está aprendendo a falar como Jesus falava, andar como Jesus andava. E quem é que vai nos ensinar isso? O Espírito Santo. Que faz a gente parar de xingar, que faz a gente parar de contar mentira e falar a verdade. Então, Deus, através de Jesus, estava falando com Nicodemos, não é isso? Tem que nascer de novo. E tem que querer aprender, né? Um exemplo simples, aprender a dar os primeiros passos na fé, até se tornar um adulto dono das suas próprias responsabilidades. É o que Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos, imagina um bebê. O bebê, ele nasce, mas ele não sabe nada. Ele tem que aprender a enxergar. Sabe que o bebê, quando nasce, ele não enxerga limpo, ele enxerga vulto. Aí, à medida que vai passando os meses, a retina vai abrindo
E aquele vulto se torna uma imagem limpa para o bebê, né? Ele só vê o vulto na frente, mas começa a assemelhar aquele vulto à voz. Então ele está aprendendo. Aí ele já entende que aquela voz, aquele vulto é da mãe, então ele já começa a pronunciar o quê? Da mamãe, né? Um caso excepcional, choveu, foi igreja. Mas voltamos aqui, né? Voltemos aqui. Ele tem que aprender a ouvir, para depois enxergar direito, depois a falar, receber o alimento, aprender a engatinhar, aprender a dar os primeiros passos, até saber o que é da vida. Assumir suas responsabilidades espirituais. Então Jesus falou: podemos, quem é nascido da carne, vive as coisas naturais, é apegado às coisas naturais. A quem é nascido de Deus, do Espírito, tem um novo começo. E aí ele continua aqui, ó. 9. E Nicodemos respondeu e disse: mas como que pode ser isso? E Jesus respondendo disse: tu és mestre de Israel e não sabes? Ou seja, ele já era um homem de idade, ensinava todo mundo acerca das Escrituras, mas não sabia ter um novo começo. Assim é muita gente, que está há muitos anos dentro da igreja, acha que sabe tudo, mas na verdade não sabe. Porque só quem nos ensina é o Espírito Santo. Ela pode ter gravado 1000 versículos. E eu dou um joia para quem tem a memória boa. Principalmente depois de 2019, da Covid. Quem ainda mantém sua memória intacta, está de parabéns. Que a maioria das pessoas tem lapso de memória depois do Covid, sabe disso? A nuvem passa, a pessoa esquece alguma parte da vida dela. Dá um branco assim. Então, eu até louvo quem está com a memória boa, mas não adianta ter na boca a palavra se ela não estiver no coração. E aí ele continua dizendo: na verdade, na verdade digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos aquilo que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vou falar das coisas celestiais? Ainda tem crente, irmãos, que ainda não conseguiu ver o reino de Deus. Ainda tem crente que até conseguiu ver o reino, mas não sabe se vai andar. Ai, pastor, eu nem sei se eu estou salvo ainda. Eu tenho dúvida da minha salvação. Eu tenho que ter um novo começo. E quem tem um novo começo tem certeza das coisas. Sabe que é salvo. Sabe que tem um perdão de Deus. E ele continua dizendo: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. Está falando dele mesmo, Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa longa conversa de Nicodemos com Jesus de noite, irmãos, né? Jesus comparou essa nova vida com fé como um vento. É deixar-se ser conduzido. É experimentar o amor de Deus. Amém? Então ele está falando aqui, Deus amou. É experimentar esse amor de Deus por uma nova vida. Ou seja, em Jesus através da salvação. É o maior presente, é o maior tesouro. E ele continua dizendo aqui, a gente está quase encerrando. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está o quê? Então tem muita gente, irmãos, que ainda não creu ainda de verdade em Jesus, estando no ambiente. Por que Jesus ele trouxe para o Evangelho essa história de Nicodemos? Para mostrar que muitas vezes a pessoa tem a capa da religião. Ela carrega a Bíblia, sabe versículos, até ensina outras pessoas. Mas se ela não tiver o Espírito Santo, não vale de nada. E ele continua dizendo: e a condenação é essa. 19. E a condenação é essa. Mensagem do nosso domingo passado, né?
Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Má. Ou seja, a pessoa quer ficar nas trevas porque as trevas escondem, né? Só que, irmãos, o diabo não é amigo de ninguém. Do jeito que ele dá, ele toma. Do jeito que ele te coloca em cima do tapete vermelho, ele também puxa. Olha aqui, ó. Porque, 20, porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, por causa do jovem rico, né? Porque para que as suas obras não sejam o quê? Reprovadas. Ah, eu vou para a igreja agora. Não, eu sei que vai chegar uma hora que o pastor, o obreiro vai falar que eu tenho que acertar minha vida. Aí eu não quero mexer no que está quieto. Ah, vai chegar uma hora que vai falar negócio de bebida. Aí vai me apertar, porque eu gosto de uma militinha, gosto de um cigarrinho, gosto de uma pornografia, gosto disso, gosto daquilo. Então a pessoa prefere não vir para a luz, ser liberto, ser livre, almejar o reino de Deus, entrar no reino de Deus por causa de quê? Da obra que é da carne. Ah, pastor, mas eu não consigo vencer isso que Jesus mandou eu vencer mais. O bebê não chega ao mundo trazendo alguma coisa. Ele vem até peladinho, não é? O bebê chega peladinho. Nem a roupa ele traz. Então até a roupa vão dar a vida. Então quando a pessoa nasce de novo, Jesus dá até uma nova roupa para ela. Novas sandálias. Vê o caso do filho pródigo. Quando ele volta para casa, a alegria que o pai recebe. As roupas novas, sandália, né? O dedo até mata o bezerrinho para fazer churrasco, né? A Bíblia já tinha churrasco, irmãos. Olha a diferença. O pai fez um churrasco para o filho, fez uma festa, chamou todo mundo. Olha, quem estava perdido, reviveu. Meu irmão, a mesma festa é feita no céu. Quando um pecador se arrepende. Mas não é o pastor que vai confrontar alguém para a pessoa se arrepender. É só o Espírito Santo diante de uma decisão. Não, eu quero uma nova vida hoje. Aí o Espírito Santo entra e trabalha. Muda a roupa, te ensina a falar, te ensina a ouvir, te ensina a ver, te alimenta. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. A luz é quem? Não é Jesus? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam o quê? Manifestas, ou seja, tem que aparecer. Então aí ela vai, se batiza, convida todo mundo, mostra, publica a foto. Né? Não, eu estou aceitando Jesus, agora estou casando com Jesus através do batismo. Aí ela é batizada no Espírito Santo, fala em novas línguas, muda a vida dela, ela mostra para todo mundo, não fica escondida dentro de casa. Ela quer mostrar realmente, agora eu sou uma nova pessoa. Quero que você conheça uma nova versão desse José, dessa Maria. Talvez você conheça a minha pior versão, mas agora com Jesus eu posso mostrar que tudo é possível. Eu mudei, e mudança verdadeira. Aí as pessoas vão olhar, a princípio não vão acreditar, irmãos. Vão falar que você está se pondo entrar na Bíblia, né? Assim todo mundo fala, né? Olha lá, matou, roubou, prostituiu, vai estar lá na igreja, o santinho. Né? Não é que a igreja não muda ninguém, irmãos. Mas estar na igreja faz a pessoa aprender as coisas do reino de Deus, recebe o Espírito Santo, e aí ela muda. Aí a pessoa vai observar, vamos ver se José mudou mesmo. Ei José, vamos ali tomar uma gritinha? Não, amigo, isso aqui não faz parte da minha vida. Aí ela está sozinha em casa, de frente à televisão. O diabo está lá, irmãos. Ela está sozinha humanamente. Mas o diabo está lá, vamos provocar para ver se realmente essa pessoa nasceu de novo, se é a roupinha. Aí passa aquela cena de nudez. Opa, que mulherão, hein? Romão, hein? Não, nasceu de novo. O que ela tem que fazer? Desligar. Falei para o esposo. Já tinha quase uns 50 dias, irmãos, que eu não sabia o que era sentar diante da televisão. Eu te falo, não fez falta nenhuma. Sério? Não fez falta nenhuma. Porque você liga a televisão, só tem besteira. Não tem nada que te aproxime de Deus. Vamos secular, tá? Notícia 1, que matou, que não sei o quê, que não sei o quê.
trazendo pânico para as pessoas. Está cheio de pessoas cheias de medo. Ah, não vou nem para a igreja porque o negócio está feio. Nós tivemos aí um tempo, hein? Que a pessoa fala para mim, pastor, eu não estava vindo para a igreja porque estava um troço ruim no bairro, não sei o quê. Eu falei assim, agora eu vim para os outros cultos. O comércio estava aberto, as pessoas estavam transitando, o ônibus passando, a polícia passando. Não tem nada demais não, a não ser coisa que o cotidiano tem no seu normal. Ai, pastor, eu perdi os cultos dele. Poxa, pastor, eu fiquei cheio de medo em casa. Então não fique em casa, né? A não ser que for uma determinação pública do governamental que diga não saia da sua casa, aí não. Nada pode te impedir de sair da sua casa para buscar o reino de Deus. Amém? Então ele encerra aqui, ó. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas aonde? Em Deus. Em Deus não há vergonha, não há medo, não há tristeza. Em Deus só tem alegria, irmãos. Amém? Então quero orar por você nesse primeiro instante, né? Ele não só mostra, como também instrui, irmãos, como a gente deve viver, como a gente, né, precisa se mover no meio dos homens, diante de Deus, para sermos uma bênção. E não só desejar estar no céu, mas entrar lá e viver lá, em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, feche os olhos. Pai, é tão importante entender, Pai, que o Senhor nos dá um novo começo todos os dias. Porque ainda esta manhã, quando saiu da madrugada para a viração do dia, as tuas misericórdias sobre nós, elas foram renovadas. E as misericórdias, elas vêm no intuito de dizer para nós, olha, estou te dando um novo começo, uma nova chance de acertar. Essa é a sua oportunidade. Ah, Deus te amou de tal maneira que Ele deu Jesus, para que você tivesse a vida eterna. Que não fosse apenas um sonho, um desejo de estar com Ele na Nova Jerusalém, mas que você estivesse lá. E Ele te dá as condições. Olha, o caminho é esse, a mudança é essa. E qual é a renúncia que você vai fazer para que isso aconteça? Qual é a escolha que você vai fazer para que isso aconteça? O que é preciso ainda deixar para trás na sua vida? Ou qual é a atitude que você precisa tomar para ver e entrar no reino de Deus? Que o Espírito Santo, Ele fale mais ao seu coração, em nome de Jesus. De todo aquele que chega diante de Deus, ele de maneira nenhuma lançará fora. E a palavra do Senhor diz que examine-se o homem a si mesmo. Olha para dentro de si. Se tem alguma coisa aí, dá Jesus para tirar. Se tem alguma coisa que precisa pedir perdão, no momento é agora, Senhor, me perdoa. Aquele dia eu fui tão falho. Aquele dia eu falei que não devia falar, fiz o que não devia fazer. E o perdão de Deus é sobre você agora. Ele tem o poder de te perdoar, te livrar, te limpar. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Ainda que seja mais vermelho do que escarlate, o sangue dele pode nos tornar mais alvos do que a neve. Olha para dentro de si, porque quando nós nos julgamos, ninguém tem o direito de nos julgar. Nós nos colocamos diante de Deus com falhas, sabendo que somos seres humanos imperfeitos, mas que estamos em busca de redenção todos os dias. E Pai, às vezes, e na maioria das vezes, nós temos que ser salvos de nós mesmos. Aquele jovem rico não precisava ser salvo de ninguém, mas era ele mesmo que estava se condenando quando virou as costas para Jesus. Ah, Senhor, quantas vezes nós tomamos atitudes impulsionados pelas nossas vontades, a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana,
e nos afastamos de Ti. Perdão, Senhor. Mas nós queremos a natureza divina agora. Nós queremos nascer da água, da limpeza, da purificação. Nós queremos nascer do Teu Espírito também. Sopra sobre nós. Espírito Santo controla. Espírito Santo intercede. Espírito Santo habita e flui em nós e dentro de nós. Espírito Santo de Deus, venha com liberdade. O Espírito Santo de Deus, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Essa pessoa tem liberdade, seja livre das algemas, dos pensamentos, seja livre das correntes espirituais, ela seja livre das mãos de Satanás, até um tempo conseguir controlar, mas a partir de agora, nosso controle está nas Tuas mãos, Espírito Santo, nosso Consolador, nosso melhor amigo, que está testificando no nosso coração que o sacrifício de Jesus foi real, e que ao participarmos do Seu corpo e sangue, nos tornamos um só com Ele, e fazemos isso em memória do Senhor. Nós queremos nos preparar para isso. Queremos nos preparar, Espírito Santo. Sopra o nosso meio, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Diga para Ele: Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu falar, o meu agir, o meu agir, o meu sentir e o meu sentir. Espírito Santo de Deus. Levante suas mãos aos céus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Agradeça Jesus agora. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo. Obrigado pelo teu sangue. Obrigado que pelas pisaduras do Senhor Jesus nós já fomos sarados, curados, restaurados, redimidos, renovados. Obrigado pelo teu Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado pela tua palavra que para nós é um alimento essencial. Oh, Senhor, obrigado pela tua presença, pois na tua presença há abundância de alegria. Oh, meu Deus, obrigado pelas tuas misericórdias que nos deram uma nova chance nesta manhã para termos um
e creem que o Senhor é Deus e que fora de ti não há salvação. Obrigado, Senhor, pela igreja do Senhor aqui na terra, onde os filhos de Deus se reúnem para aprender, para louvar ao Senhor. Davi dizia: um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro estar fora da casa de Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Oh Senhor, o Senhor é maravilhoso em todos os teus feitos. O Senhor é maravilhoso e tudo que o Senhor faz, tudo eternamente. Oh Pai, muito obrigado, porque essa pessoa está despertando dons aqui nesta manhã. Dons, meu Deus, para louvar o Senhor, dons para prosperar, dons, meu Deus, para fazer a diferença neste mundo. Ah, meu Deus, a visão espiritual está se abrindo agora. Pessoas estão vendo, estão almejando o reino de Deus. Ah, meu Pai, eu passo agora a entrar no reino de Deus pelo novo nascimento. Essa pessoa está restaurada, lavada, ela está pronta agora, meu Deus, para através do Espírito ser guiada, ser uma bênção e chegar naquele grande dia, ela fazer parte das mansões celestiais. Oh Pai, a tua glória, ela é maravilhosa, a tua presença é estrondosa. Oh meu Deus, não há outro lugar que possamos estar, não há outro ambiente se não for na tua presença, porque tua é a honra, a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Oh meu Deus, obrigado. Gratidão, espírito de gratidão no nosso coração. Meu Deus, queremos agradecer pelo Pai maior, pelo Senhor, que nos adotou como seus filhos, nos transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. Por adoção em Cristo Jesus, nos fez herdeiros e co-herdeiros de tudo aquilo que o Senhor tem. Ah, meu Pai, participemos dessas promessas. Meu Deus, honramos ao Senhor por ser esse Pai de amor, por ser esse Pai que entregou o próprio Filho para que nenhum desses pequeninos pereça, desses que têm crido no teu nome, para que nenhum deles se pereça, se perca, mas que alcance a vida eterna, que é o nosso objetivo, em nome de Jesus.